Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu falo sobre livros que eu já li, que eu estou lendo, que eu pretendo ler, faço pose e resenhas, vlog de leitura, unboxing e muito mais. Então, se é a sua primeira vez por aqui, muito obrigada por visitar o meu cantinho, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os novos conteúdos. E comenta aqui embaixo, me dê sugestões de temas para próximos vídeos, compartilha com os amigos, assim você ajuda essa pequena comunidade a crescer. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de associada, ele fica aqui na descrição de todos os vídeos, e comprando por esse link você ajuda o meu trabalho, me apoia, sem gastar nada mais em suas compras. Este é o meu único retorno financeiro atualmente aqui no YouTube, porque meu canal não é monetizado ainda. Estou produzindo mais vídeos nesse mês de maio, que é o mês do meu aniversário, com a intenção de monetizar o canal, então por favor, assista vídeos antigos, deixa uma aba aberta e silenciada para ir rodando, maratonando meus vídeos, por favor, para a gente chegar nessa monetização. E se a gente chegar, vai ter sorteio de um livro. Assista lá o primeiro vídeo de maio, do dia 1º de maio, que eu mostro qual livro que eu vou sortear caso a gente chegue na monetização, na tão sonhada monetização. Quer usar a hashtag Monetiza Úrsula? Também aceito, vou ficar muito feliz. Quem criou essa hashtag foi a Alana. Obrigada. As meninas estão me apoiando muito e estão maratonando meus vídeos. Eu estou maratonando meus vídeos, colocando os familiares para maratonar, para poder a gente chegar mais perto. Então, por favor, me ajuda nesse processo também. Eu aceito presentes, obviamente, estou em maio, meu aniversário é dia 22 de maio e o maior presente que vocês podem me dar é realmente fazer esse canal ser monetizado, curtir os vídeos, comentar, me dar sugestões de temas. Mas se você tiver condições e quiser me enviar um presente, eu tenho uma wishlist, uma lista de coisinhas desejadas da Úrsula, não tem só livros lá, mas tem de todos os preços. Escolhe um livro dessa wishlist, né? Tem um link aqui também na descrição. Você apenas seleciona lá no endereço de entrega o meu, né? O endereço da wishlist, da coisinhas desejadas da Úrsula, e você vai ficar sabendo apenas a cidade e o estado onde eu moro. Eu vou receber um presente aqui e vou amar. E todos os presentes que eu receber, vai ter unboxing, eu vou tentar ler todos, gente. Eu vou tentar ler todos que eu receber, se for possível, no mesmo dia ou na mesma semana, e já trazer o unboxing com o vlog. Vou tentar fazer de um tudo aqui para retornar vocês os presentes recebidos, tá? E no final, lá de maio, eu faço um book haul mostrando tudo que eu ganhei. Mas hoje o vídeo é sobre lidos e assistidos de abril, e foram muitas coisas. Foram muitas coisas. Então vamos lá, que é longo. Mas assim, ao mesmo tempo que foram muitas coisas, como eu já fui gravando resenha, produzindo vlogs, há muitos eu vou falar rapidamente para vocês. Um recadinho rápido, gente. No mês de março eu disse que eu li apenas 7 livros e muita gente comentou que mas 7 livros é muita coisa, porque eu só li 4, porque eu só li 1, porque eu não li nenhum. E eu entendi a vibe de algumas pessoas, eu entendi a posição de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo eu senti que outras estavam muito se comparando a mim, a minha quantidade de leituras. E não é justo nem com vocês e nem comigo essa comparação, porque quando eu falo de que eu li 7 livros e foi muito pouco, eu estou comparando a mim mesma. Eu estou me comparando ao meu desempenho de fevereiro, que eu li, eu acho que 12 livros, ao desempenho de janeiro, onde eu li 13 livros. Então, é sobre esse tipo de comparação que eu estou fazendo. Eu peço que vocês façam mesmo em suas vidas. Se você, no mês de fevereiro, leu um livro e no mês de março você conseguiu ler 2, você já dobrou a sua meta. Então, se compare ao seu desempenho, tenta se melhorar em relação a si mesmo, porque se comparar a outra pessoa vai ser frustrante, né? Porque, tipo, cada um tem uma vivência diferente, você é único, eu sou única, e a gente tem rotinas diferentes. Então, o mais importante é ver se você está evoluindo, né? Esse mês eu li um clássico que era muito pesado, eu li um livro de mais de 500 páginas. Então, isso é uma grande evolução, se você consegue perceber o seu
a sua evolução, o seu desempenho mensal, né? Então, eu esse mês li 13 livros, e aí eu vou explicar para vocês também, porque não é porque eu somei essa quantidade de livros que eu comecei todos em abril, alguns eu comecei em março, e também tem outra coisa, eu coloquei a Alexa para ler também alguns e-books que eu tinha comprado. Tinha audiolivro, eu ouvi, acompanhei o audiolivro com livro físico, então nem tudo foi parando, sentando para ler, tá? É uma dica para vocês que querem ler mais por mês. Consuma livros de diferentes formatos, ou ouça um audiolivro, leia um e-book, peça para a Alexa ler o e-book para você quando você estiver fazendo alguma coisa como limpar a casa ou fazer uma comida, e isso ajuda a otimizar suas leituras também. Então, sabendo disso, cientes disso, não se compare comigo, porque cada um tem seu jeitinho de viver e a sua forma de encaixar as leituras na sua própria rotina. Ah, outra coisa. Nossa, só os recados. Eu li muita coisa de parceria, então eu queria tanto ler muita mulher, muito livro nacional, e não foi bem assim. Eu não li tanto quanto eu gostaria, principalmente os livros nacionais, mas eu melhorei em relação a março. Porém, eu também fiquei um pouco presa às leituras de parceria, que foram surpreendentes, maravilhosas, mas que tem ali, né, as suas questões, a questão de ler mulheres ou ler nacionais, tudo bem? O primeiro livro é do Essa de Queiroz, a Ilustra Casa de Ramírez. Esse livro aqui recebi em parceria com a Cia das Letras. Foi uma bela descoberta, eu amei conhecer o autor, porque eu li O Crime do Padre Amaro muito, e O Primo Basílio, mas muito tempo atrás. Eu nem lembrava que esse livro do Essa de Queiroz nem passava assim no meu radar, ler essa por agora. E aí, quando eu recebi, eu achei essa capa tão bonita que eu falei, vou ler esse livro. E que maravilhosidade é essa história. Confira a resenha no meu Instagram, também falo sobre ele lá na tag do Café Literário, mas basicamente é um jovem aqui que, a fim de conseguir ali um cargo na política, ele, por sugestão de um amigo, decide escrever um livro e publicar num folhetim ali bem famoso para se tornar popular. E ele decide escrever sobre a história da própria família, que é a família Ramírez, que era uma família muito bem conceituada, que tinha muitas terras, mas que atualmente está em decadência. Muita coisa vai acontecer com esse jovem ao longo da história, e tem uma pitada de sarcasmo, de humor muito interessante aqui, um pouco de romance. Eu acho que vale a pena, e é da língua portuguesa, embora não seja brasileiro, Essa de Queiroz, né? É português, mas assim, gente, que preciosidade, um livro que vale a pena conhecer. Aí eu recebi também de parceria Enquanto Paris Dormia, da Ruth Duarte, dos lançamentos de fevereiro. Gente, esse aqui me chamou a atenção pela capa, pela premissa, e me surpreendeu bastante durante a leitura, né? Aqui vai contar a história da ocupação dos alemães na França durante a Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente em Paris. Duas famílias que são parisienses, uma de judeus e outra que não é de judeus, mas que também estava sofrendo com a guerra, vão ter suas vidas ali intercaladas. Tem um romance aqui, mais de um romance, na verdade, no meio, mas é muito mais puxado para o drama do que acontece aqui, do quanto principalmente os judeus sofreram durante a guerra e após a guerra, porque é sobre isso que trata a história. Eu não vou entrar em detalhes, assim como não entrei até hoje, porque eu acho que vale a pena você descobrir a principal premissa desse livro lendo o livro. Ele também falo dele na tag do Café Literário, já falei dele em alguns momentos aqui durante... também no vlogão, eu escrevi vlogão agora, todo vlog que for mais de 30 minutos, vou colocar vlogão. Lá li 5 romances, em abril ele tá lá também, tá? Mas é mais puxado por drama do que por romance. Aí o terceiro livro lido, gente, foi o de Onegin. Olha, essa
surto. Eu já li uns trechos maravilhosos desse livro, é outro que eu explorei bastante, porque eu li ele, comecei lendo na viagem para São Paulo, falo um pouco dele no vlog de São Paulo, falo na tag do Café Literário, tem 2 shorts, eu acho, eu lendo 2 passagens dele aqui, tem uma passagem muito bonita que eu li lá na tag do Café Literário sobre amor próprio, vale a pena conferir, mas é uma história em versos. Essa obra aqui, gente, essa tradução do Rubens Figueiredo ficou muito perfeita, respeita a cadência e a versatilidade, né, o verso do Pushkin, e ao mesmo tempo traz uma boa tradução, que tem muitos anos que não tinha uma nova edição desse livro, do Eugene Onegin, Eugênio Onegin, Evgeny Onegin, e vale a pena vocês conferirem. É um romance em versos e vai contar a história do Eugene Onegin, que casa muito bem com a própria história do Alexander Pushkin, que é maravilhosa, gente. Eu achei assim, ele morre por causa de um duelo e ao longo da vida dele ele participou de 20 duelos. Naquela época, duelo era sinônimo de morte, um tinha que morrer. Então assim, a introdução desse livro, que é mais ou menos isso aqui, ó. A introdução que conta a história um pouco dessa obra em si e também a história do Pushkin já vale toda a leitura, mas assim, essa é uma história de romance também. Esse aqui, 5 estrelas favoritado. Nós temos Americana. Nós já explorei esse livro demais, então assista o vlog de romance, vlogão de romance, porque lá eu gravei a minha reação às últimas páginas, e um romance épico contemporâneo que vai contar a história de uma nigeriana, Efemelu, e eu já dei de presente esse livro, já indiquei, já falei muito, então se até agora você não soube, vai visitar meus vídeos anteriores, porque que história maravilhosa, meu primeiro contato com a ficção da Chimamanda. Eu falo isso, gente, porque ela tem vários livrinhos curtos de não ficção, que um é Nota sobre Luto, que vai falar sobre a experiência dela com o luto pela morte do pai dela. Tem O Perigo da História Única, que também vai falar um pouco ali sobre conhecer uma civilização por um único ponto de vista. E tem Sejamos Todos Feministas, que é um livro que eu quero ler, que eu ainda não li. Então ela tem vários livrinhos de não ficção, beleza? E esse aqui foi meu primeiro contato com a ficção dela. Mas que também vai abordar sobre a questão da cor, a questão da história das pessoas pretas, das diferenças raciais entre a Nigéria e os Estados Unidos, e de certa forma ele casa com boa parte da vivência dos afrodescendentes no Brasil também, tá? História de preconceito. Aí eu li um livro que eu falei muito pouco aqui, que foi 1984, de George Orwell. Esse livro, gente, ele me deixou mal, ele me deixou triste, sem esperança, desesperançosa mesmo. Eu gravei só um stories e eu não sei se eu consigo falar dele, porque só de lembrar da história me deixa mal, sabe? Tem o Grande Irmão aqui, que é o olho que tudo vê, praticamente. Assim, numa sociedade distópica que se passa em 1984, só que esse livro, gente, ele foi publicado em 1949 e o autor, ele morre nesse mesmo ano, poucos meses antes da morte do autor. Então, assim, a gente lê ele com os olhos de hoje, mas também tem que ter um contexto da época, né, do que o autor estava vendo na época, porque esse livro tinha a intenção de refletir os anseios políticos do autor, que embora ele tinha uma posição política mais definida, ele defendia, né, a ideia que ele tinha que todas as pessoas que eram muito alienadas, que eram muito radicais em sua opinião política, que não reconhecia que ambos os lados têm defeitos de qualidade, tendiam a defender um sistema autoritário. Então ele fala sobre autoritarismo, sistemas autoritários, independente da sua opinião política, porque qualquer sistema que exclui, né, que anula a liberdade pessoal do indivíduo, a liberdade de cada indivíduo na sociedade, é preocupante, né? E aí, eu não sei, eu me senti mal, eu sempre me sinto muito mal lendo certas coisas políticas, porque eu tenho dificuldade em
essas brigas, em brigas políticas, em ter uma opinião política muito ferrenha. Eu acho que eu sou mesmo da opinião do George Orwell. Eu sou da opinião de que quanto menos participação do governo e mais liberdade pessoal, nossa, a gente tem, e melhor. Essa é a minha opinião, independente de lado político. E aqui é uma sociedade, né, muito autoritária, onde as pessoas não têm liberdade nenhuma. Cada pessoa vive em uma casa, né, cercada por câmeras e se você começa a fazer algo fora do que aquele governo impõe, você começa a ser muito observado e provavelmente isso vai levar à sua morte ou ao seu desaparecimento. Aqui tem um homem, um Winston, que ele tá começando desde o início a se questionar sobre a saúde, né, desse sistema, né, sobre a veracidade desse sistema. E aí, ao longo do período que a gente vai lendo esse livro, a gente vai descobrindo que ele quer ter esperanças de que há pessoas que são contra esse sistema, que não é só ele que pensa dessa forma. Gente, terrível. E ele trabalha justamente, tem 4 ministérios aqui, gente. Só que os ministérios justamente falam sobre, os ministérios, gente, são muito assim, irônicos a palavra, né? Porque tem o Ministério da Paz, que na verdade é responsável pela guerra, o Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem, e esse ministério é de tortura. E o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. Também, gente, tem o Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha, cuja função é apagar registros que não condizem mais com a realidade do atual governo. Então, assim, tipo, se o governo estava em guerra com o país, o atual país estava em guerra com outro país, mas hoje é amigo, né? Hoje são aliados, eles apagam os registros de passado onde eles não eram aliados. Essa é a função do Winston. É muito bizarro pensar nisso. Gente, é bizarro em tudo. E guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essa frase vai ser citada durante toda a história. Tem muitas cenas de tortura psicológica e física. Isso me deixou mal. Nossa, deixou muito, muito mal. Eu não conseguia... Ai, nem sei como dizer, gente. Eu nem sei se eu indico. Acho que se você não estiver bem emocionalmente, talvez seja um livro muito pesado, tá? Tem aperta muitos gatilhos. Um Teto Todo Seu, eu vou gravar um vídeo só sobre esse livro. Eu recebi esse livro da Páginas de Euterpe. Ele me emocionou muito, eu marquei bastante. E ele é um livro marcante por suas imagens, sabe? Eu fico feliz por ter escolhido essa edição da Antofágica, ter colocado lá no meu wishlist e ter recebido esse livro, porque que livro lindo, sabe? Lindo esteticamente, lindo a escrita da Virginia Woolf. Ela tem esse pensamento, ela tem esse jeito de escrever que chama fluxo de consciência, onde ela vai expondo pensamentos e vai se atropelando um pouco às vezes, mas é um pensamento contínuo que não segue, tipo, não é linear, um pensamento contínuo que não é linear em questão cronológica, né? E aqui ela usa de elementos de ficção, porque ela usa de uma personagem ficcional, de acontecimentos ficcionais para contar a história, né, das mulheres, da vivência das mulheres na época em que ela vivia, na época em que ela publicou esse livro. Esse livro inicialmente foi uma palestra que ela escreveu para mulheres em uma universidade que era destinada a mulheres, quando as mulheres ganharam esse direito de frequentar universidades, tá? Ele foi publicado pela primeira vez em 1929. Então era algo muito recente, mulheres estudando, mulheres cursando universidade. E ela faz muita alusão à própria vida, de que ela só conseguiu independência quando ela ganha a herança de uma tia e quando ela tem direito um teto todo seu, né? Todo o título do livro faz muito jus ao texto em si. Ela cita muitas autoras, inclusive a Emily Brontë, com O Morro dos Ventos Vivantes. Eu fiquei com muita vontade de reler esse livro depois que eu li Um Teto Todo Seu. Eu acho que toda mulher deveria ler, e todo homem também, para entender a luta das mulheres que quase 100 anos depois dessa primeira publicação, né, a gente ainda tá tendo que enfrentar tantas coisas. E
que no Brasil ainda é um pouco mais evoluído que outros países, que as mulheres ainda estão ainda mais um processo muito mais lento de evolução e de conquistar seus direitos, né? Muito legal esse livro de não ficção. Foi aí uma meta batida, tanto ele quanto 1984 foram livros que eu li lá da lista de 23 livros para ler em 2023, gente, aquela lista tá um pouco atrasada, mas com essas duas leituras consegui ali equilibrar um pouco as minhas metas. E vamos seguir aqui, né? Aí eu li A Outra, que é um thriller, que foi a proposta de thrillers pra gente ler do Clube dos Thrillers em abril. Eu me surpreendi muito com esse livro. A premissa da história é a seguinte, gente. Há uma mulher chamada Sadie com seu marido Will. Eles estão passando por um problema conjugal. Eles moram em Chicago, que é uma cidade super movimentada. Mas aí a irmã do Will falece em uma situação bem complicada. E aí ela tinha uma casa na ilha ali, numa ilha isolada do estado do Maine. E essa ilha, para chegar nela, tem que passar por uma barca, é toda uma complicação. E aí o Will, né, com a sua esposa, decidem mudar para essa ilha para cuidar também da sua sobrinha. É uma jovem, 16 anos, que após perder a mãe, né, para o Will sente que ela deveria continuar na mesma casa e eles se mudam para lá. Porque a Sadie está tentando lidar com a traição do Will, né? E eles têm 2 filhos, uma criancinha, né? São 2 meninos, um mais jovenzinho e um mais adolescente. E aí a Sadie é médica, então ela consegue um trabalho ali, né, no hospital local e ela começa a trabalhar. Só que vai acontecer o assassinato da sua vizinha nessa cidade pequena e depois de até a morte da cunhada, ela vai começar a desconfiar de tudo e de todos, inclusive dos próprios familiares. Dá uma sensação de desespero, você não sabe se ela, porque é narrada em primeira pessoa. Tem outros narradores na história também, todos narrando em cada capítulo. E aí você fica com aquela sensação se a Sadie está realmente bem das ideias, está narrando de forma correta ou se é um delírio da cabeça dela. Eu achei muito interessante essa história, embora eu tenha adivinhado um dos plots do final, não foi uma decepção, porque no final tudo se conecta e eu acho que a intenção da autora não era bem fazer o grande plot de quem é o assassino que matou a vizinha, mas sim trazer esse drama, porque é um drama familiar muito grande e você fica triste quando você junta as peças, sabe? Então, recomendo A Outra. Eu dei 4 estrelas, porque algumas coisas assim não casaram tanto pra mim, mas eu achei o thriller bem legal de ler. Eu acho que depois de Mate o Próximo, que eu li em fevereiro, esse foi um thriller que me pegou de forma bem positiva. Eu tô aqui entre 4 e 5. É um bom thriller, sabe? Aí eu li... Ai, gente, esses 2 que eu li agora, vou só passar por eles, porque eu já falei muito lá no vlogão que eu fiz, né, lendo 5 romances, que é Amor Corrompido e Conto de Fadas. O Conto de Fadas eu vou fazer uma comparação aqui, que é uma releitura de Cinderela, e ele é semelhante com uma pipoca doce. Não é nada espetacular, é gostosinho, te dá aquela sensação gostosinha, parece um filme de sessão da tarde, mas é aquele negócio, história mirabolante, coisas fora da casinha, porém foi divertido. O Amor Corrompido já é um conteúdo adulto, é importante dizer, tem toda uma lista de gatilhos aqui para você conferir antes de ler, e eu acho que eu me enganei, eu me esperava uma fantasia hot, foi me entregue um romance com muito hot e com muita mirabolância, tá? E é isso. Uma farofa que começa gostosa, mas que parece que deu uma queimadinha no final. Sabe quando o bacon queima? É isso. E aí tem o Sorriso da Hiena. Eu não comentei sobre esse livro em nenhum momento. Acho que vou levar uma resenha. Esse livro é maravilhoso. Eu tô entre 4,5 estrelas e 5. Não acho que eu vou dar 5 estrelas, porque não é aquele livro pra favoritar, sabe? Mas 4,5 ele merece. E aí eu já fiquei muito curiosa pra ler Pá de Cal, que é o livro que eu tenho autografado do autor. Que história redonda, gente. E eu fiquei sabendo que ele é um livro que já tem quase 10 anos que foi publicado pela primeira vez. Gente, é o seguinte, aqui acontece 3 personagens principais.
começam a acontecer assassinatos onde as crianças são amarradas ali, são obrigadas a presenciar a morte de seus pais. E aí, ao mesmo tempo, um psicólogo muito renomado chamado William, ele é um psicólogo infantil, ele sente na vida dele uma frustração por não ter feito algo grandioso até os dias, né? Ele queria ter uma pesquisa muito grandiosa, queria contribuir para o mundo de alguma forma, quando ele recebe o e-mail de uma pessoa misteriosa que faz uma proposta para ele de fazer uma pesquisa analisando a mente, como fica a mente de certas crianças ao presenciar o assassinato de seus pais. Então entende-se logo de início que a pessoa que está enviando os e-mails para o William é o assassino dos pais. Nesse interim vai surgir um investigador, um policial investigador, o Arthur, que ele tem síndrome de Asperger, então ele tem um jeito peculiar de lidar com cenas de crime, de lidar com a forma como ele investiga, né? De ter um jeito peculiar de investigar as coisas. Me lembrou até um pouquinho do Sherlock Holmes. E aí ele tem uma parceira que vai ajudar ele também a se relacionar com outras pessoas. Gente, é muito legal. Ao mesmo tempo que tem esses nomes, né? William, Arthur, o ambiente é muito nacional e esses nomes também a gente vê pessoas brasileiras tendo esses nomes, então ao mesmo tempo que é um nome que pode ser mais americanizado também, é um nome muito comum no Brasil, são nomes comuns no Brasil. Eu gostei de tudo, gente, eu achei que me tocou. É uma premissa muito interessante, é um jeito muito peculiar. Eu acho que pro thriller eu fico muito em dúvida se eu dou 4 estrelas e meia ou 5, porque assim, foi uma surpresa bacana. Tem umas pontinhas aqui que eu não concordei tanto, por isso eu acho que eu vou dar 4,5, mas que livro legal, tipo um nacional que me surpreendeu. E tava que eu ganhei da Legião, uma brincadeira que tava rolando no Clube dos Thrillers lá em novembro, que ganhei presentes misteriosos. E gente, que delicinha, assim, é um thriller pesado, tá? Tem cenas muito fortes, mas eu fiquei surpresa porque eu não esperava gostar tanto. E eu tenho um pá de cal do mesmo autor que eu comprei esse livro autografado. Eu mostrei em algum unboxing, se eu lembrar, eu deixo no card. Mas gostei muito dessa leitura nacional e é um thriller assim, que não perde nada para thrillers internacionais, pelo contrário, nossa, eu fiquei muito surpresa. Eu li Lisbela e o Prisioneiro, é um livro nacional. Esses dois aqui, gente, foram as minhas únicas leituras nacionais de abril, mas que já melhorei aí um pouco, né? O meu tentando equilibrar um pouco mais, mas aqui é um clássico. Ele foi um relançamento aí da Busquets, que é um selo da Planeta, para comemorar os 20 anos do filme, na verdade, mas ao mesmo tempo comemora os 20 anos do filme e traz luz a essa obra de teatro que muita gente comentou comigo, não sabia que o filme era baseado, era uma adaptação, né? E eu explico mais lá no vlogão de romances. Eu acho que vale a pena vocês conferirem esse vlogão, que deu trabalho para gravar e é muito legal, viu? Agora vem. Eu vou gravar, gente, um vídeo só para Horas das Bruxas. Eu não vou falar aqui, porque olha como foi uma jornada de março e abril. Eu gostei muito mais da primeira parte do que da segunda. Esse é um livro que tem várias nuances, ele tem uma parte muito mais didática, que eu diria, porque tem todo um histórico das bruxas Mayfair, né? E aí toda a história dessas bruxas, dessa família de bruxas, dessa casa onde acontece muita coisa. Tem umas problemáticas aqui, eu acho que a Anne Rice, ela fumou alguma coisa estranha para escrever o livro, principalmente nas últimas páginas. Eu senti uma frustração em relação ao final, uma frustração semelhante a quando eu li a cena de It, a Coisa, aquela cena problemática, para quem lê o livro vai saber. Eu senti uns problemas aqui também, uma certa alusão a uma cena, um coito mais selvagem, sendo comparado a um estupro. Eu achei meio problemático algumas coisas, mas eu quero gravar um vídeo só falando sobre o livro, porque
Eu não vou dar spoilers no vídeo, mas ao mesmo tempo eu vou falar dos meus sentimentos, porque foi uma jornada essa leitura, né? E aí eu mostro mais detalhes da edição, tá? Aguardem esse vídeo aí. E aí, por fim, vou mostrar aqui Anne de Green Gables. Eu queria ter gravado uma cozy resenha, mas eu queria dizer pra Bruna que esse livro foi um abraço, desde que eu comecei a ler. Depois de 1984, eu fiquei extremamente abatida. Eu terminei de ler 1984 no dia 18, até anotei aqui. E aí eu comecei a ler esse livro no dia 19, um dia depois, porque eu não conseguia seguir em frente. Era um livro que me deixou extremamente abalada e mal. E aí quando eu comecei a ler Anne de Green Gables, que gostosinho, que leitura fofa, que leitura gostosa, divertida. A Anne, gente, é uma jovem ali de 11 anos que é órfã e que chega em Green Gables com uma promessa de ser adotada por um casal de irmãos. Só que houve um engano, houve uma troca errada de informações. Eles queriam, esse casal de irmãos, queriam um jovem menino para ajudar ali ao senhor, né, a cuidar da fazenda, porque ele tá ficando velho. Que é a Marilla, o Matthew. É a Marilla e o Matthew, né? São irmãos. Então o Matthew, ele tá ficando idoso e ele precisa de alguém para ajudar na fazenda. Só que aí quando ele chega lá na estação ferroviária e encontra essa menina falante, que ela não para de falar, ele fica um pouco chocado e com medo da irmã, né, da Marilla, o que ela vai achar da situação, mas ele leva a menina para casa e de imediato ele já se apaixona pela menina, porque ele é um homem muito tímido, muito calado, que não gosta de ter que interagir com as pessoas, e ela faz todo o papel sozinha, né, ele passa a viagem toda conversando. E aí quando chega lá, a Marilla de início também não quer ela passa uma noite triste, né, pensando, nossa, vou ser rejeitada novamente. E aí eles acabam se comovendo e ficando com a menina. E aí, nossa, é muito amorzinho, gente. É muito amorzinho. Eu acho que eu vou gravar um Reels ou um short só das minhas passagens mais preferidas. Eu não li ele de uma vez, na verdade eu terminei os 2 últimos capítulos no dia 1º de maio, mas resolvi colocar aqui porque ele me acompanhou com muito carinho nas leituras pesadas que eu fiz, nas frustrações que eu tive em abril, nas consultas. Era uma garantia de abrir esse livro e sentir conforto. Parece que eu abro o livro, eu sinto o cheiro de floresta, cheiro de alegria, cheiro de doce. Ai, não sei, gostei demais. Eu vou trazer ele em algumas listas aqui. Não se preocupe, Bruno, que eu vou trazer mais esse livro que me trouxe tanto conforto. Desse vídeo tá gigante, então vou falar rapidamente. Eu não assisti muita coisa. Eu assisti um filme muito doido, Fome de Sucesso. É um filme tailandês bem sangrento, bem maluco. Vai contar a história de uma jovem que é convidada ali por um chefe cozinheiro muito famoso e muito cruel a participar do time dela, gente. E é todo sombrio, mas interessante. Eu acho que causa estranhamento pela língua que é falada, tailandês, mas ao mesmo tempo eu gosto de comida e era tudo uma estética tão diferente que eu achei legal assistir esse filme. Aí eu vi alguns episódios junto com meu esposo de esse filme também, gente. Todas essas coisas eu só assisti por causa do meu esposo. A gente sempre tira o domingo à tarde para ver alguma coisinha juntos. E Emergência Nova York é um documentário que vai contar de emergências ali, de histórias de emergências na cidade de Nova York. Aí tem de um tudo, gente. Tem tiro, tem doenças meio difíceis de desvendar, tem crianças, então. E eles não poupam as pessoas, gente. Mostra cenas reais, até de cirurgia. Então é bem assim. Assisti uns 4 episódios. E assisti um filme, o último filme, que eu não gostei muito, só vou citar ele aqui. Casal em Pé de Guerra, é um filme indiano. Aí conta a história de uma campeã de luta livre que, devido às tradições familiares lá, é arranjado um casamento arranjado para ela com um homem muito tradicional. E aí ela tenta esconder esse lado dela, que ela tem um cabelo curto, que ela é forte. Mas muita coisa vai acontecer, é um pouco exagerado. Meu esposo tem gostado de assistir filmes indianos e tem alguns que ele falou que eram bem melhores que esse, então vou dar outra chance para filmes indianos. Mas esse específico, eu não gostei tanto. Mas assim, se você quer dar umas risadas, um romance para dar risada, vai que você gosta de um filme pastelão.
Mas Fome de Sucesso eu indico, mas ele dá um certo susto em você, tá? Gente do céu, eu acho que esse vídeo ficou muito longo, mas tá aqui, ó. Minhas leituras foram bastante. E é isso. Me conta aqui qual foi seu livro favorito, filme favorito de abril. Eu vou amar saber e eu tiro muitas boas indicações das leituras que vocês fazem também, tá? Muito obrigada se você assistiu até o final. Volte aqui, gente. Estou fazendo programação. Vai ter vídeo no domingo. Volte aqui para assistir os outros vídeos. Para assistir essa semana, esse mês especial de maio, que é o mês do meu aniversário. Vamos me ajudar a monetizar o canal, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!